Carmen Flores com você, está no ar. E começamos o programa hoje falando com o Dr. Francisco Carlos Gaiga sobre os prós e os contras do Simples Nacional. Tem também, Carmen, a presença da jornalista Fernanda Farias, que vai falar um pouco da sua intimidade. E também falando dos bastidores do Procon RS, Alexandre Appel. Carmen Flores com você, está no ar. Bom, nós estamos aqui hoje com o Dr. Francisco Carlos Gaiga. Eu diria que um dos papas da advocacia tributária, né, Rose? Ele riu quando eu falei isso, ele disse que eu estava falando demais, mas realmente tem escritório em vários estados do Brasil e vai falar hoje para nós, simples mortais, né, Rose? Nossos empresários, as pessoas que estão nos assistindo, um pouco dos prós e contras do Simples Nacional. É pouco polêmico, né, Rose? Bastante polêmico. Mas a gente gostaria de, primeiro, dar as boas-vindas, doutor Gaiga. Obrigado. E se sentir mais à vontade possível e nos falar exatamente disso, prós e contras do Simples Nacional. Tá ótimo. O Simples Nacional foi criado, o conceito do Simples Nacional ele é muito interessante, porque na verdade ele contempla as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte e permite a essas empresas ir para o mercado num equilíbrio mais justo de concorrência com as outras empresas de grande porte, né? E mais do que o Simples Nacional na questão tributária, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte também tem outros benefícios, né? Como a relação de trabalho, investimentos, inovação, né? Enfim, uma série de vantagens aí que facilita a vida dessas pequenas empresas e microempresas. Mas, doutor Francisco, uma coisa assim que é bastante falado, que as pessoas acham que isso veio para resolver a vida do pequeno empresário. Só que o pequeno empresário hoje ele se tornou médio empresário e hoje esse engessamento que o Simples faz com o empresário, o que o senhor tem a nos falar sobre isso? Bom, na verdade, o que ocorre? O Simples Nacional ele é muito interessante para aquela empresa, eu nem vou falar muito da microempresa, mas da empresa de pequeno porte, que ela se enquadra perfeitamente naqueles limites, naquelas exigências da Lei Complementar 123 de 2006. Agora, o que ocorre na prática, né? Alguns tantos empresários, eles acabam desenvolvendo a sua atividade empresarial de modo que eles chegam muito próximo do limite ali do que é concebido como faturamento anual, né? No caso da empresa de pequeno porte, de 2.400.000. E aí o que ocorre? O empresário, muitas vezes, para ampliar a sua atividade, ele precisa se valer de outros parceiros, né? E muitas vezes preocupado em acreditar que o Simples Nacional seja o melhor para ele naquela atividade dele, ele pode estar cometendo um equívoco. O que eu quero dizer com isso? É que se ele fizer uma análise, né, do Simples Nacional com um outro regime de tributação, como por exemplo o presumido, ele vai ver que os valores a serem levados à tributação são muito próximos. Só que enquanto no Simples ele está absolutamente engessado, no presumido ele pode se apropriar de créditos, né? Ele pode se apropriar de benefícios fiscais, né? Ele tem, os próprios estados, eles dão alguma série de créditos por insumos, enfim. Ou seja, na realidade, o empresário teria que saber mesmo qual o momento ideal, entender a sua situação para migrar para outro sistema. Ou isso, ou ele fazia esse exercício, né? Porque nada melhor do que ele buscar ou o contador ou o seu advogado para fazer esse exercício. Olha, eu estou aqui em determinado estágio e nesse momento eu preciso avaliar se é melhor eu seguir com o Simples ou, se já não é interessante, eu passar para o presumido ou eventualmente para o real. Para onde ir? Exato. De modo ao que buscar uma menor carga tributária para a empresa dele, né? Porque na realidade por que nós convidamos o senhor? Porque existe uma falta de comunicação, uma falta de conhecimento da maioria das empresas de fazer esses cálculos, porque isso fica na mão do contador. Nada contra os contadores, né? Mas ele fica na mão do contador. E não há esse esclarecimento para que a pessoa sinta o momento certo dele sair,
Até, digamos assim, num caso que tudo é maravilha, as empresas estão indo tudo muito bem, ninguém deve, ninguém tem dívida nenhuma, que não é a realidade das empresas nacionais. Num caso de uma negociação com o governo, estando no Simples, que a pessoa tenha que fazer uma negociação, está numa dívida, o que acontece? Ele estando no Simples, ele fica engessado. Se no caso da empresa, né, ela tiver ali algum período no ano calendário de insucesso, né, e não puder honrar ali com os compromissos dela com o tributo, o que vai ocorrer? Ele tem até o final do ano, até o do ano calendário para regularizar. E não regularizando, além dele ser excluído do Simples Nacional, obviamente aquilo vai ser objeto de uma cobrança dos tributos devidos. Porque agora mesmo vem um aumento da taxa, digamos, vai passar a partir Vai aumentar o limite. Vai aumentar o limite no final do ano, né? A partir de janeiro, de 2 milhões e 400 para 3 milhões e 400, é isso? É certo? Então, a pergunta que às vezes a gente faz, se fosse tão ruim assim para o governo, né, não teria esse aumento tão grande. Então, não sei, eu tenho minhas dúvidas, que eu acho que esse limite já está além para o médio empresário, no caso, seria um pouco... Não é que seja ruim para o governo ou que seja bom para o governo, né? Na verdade, essa simplificação da arrecadação, ela melhora o desempenho do governo em termos de arrecadar, né? E ao mesmo tempo propicia para essas empresas maior competitividade. O que eu gosto aqui de ressaltar é diferenciar, né, aquela empresa que já está ali no limite e que vê a oportunidade de ampliar a sua atividade, né, ou que mesmo sem ampliar a sua atividade, dada ao perfil da empresa, de ver o que é melhor, se é permanecer no Simples ou migrar para outro regime de tributação. Uma empresa, ela pode ser do Simples e também do presumido? Você está falando um sócio de um sócio da outra? Exatamente, ela pode ter os dois? Tem dois vetores aí que são contemplados pela lei. Um é a participação societária, que é até 10%, e o outro é que o faturamento global hoje não passe de 2 milhões e 400 anos. Então, se você tiver, por exemplo, um sócio de uma empresa X, que tem 25%, que está dentro do Simples, se ela tiver 20% de uma empresa que faturou 10 milhões em 2010, ela não pode. Mas se essa empresa que é optante, o sócio tem 25%, ela tiver 1% da empresa que em 2010 faturou 10 milhões, pode. Na realidade, é a participação do sócio. É a participação percentual do sócio. Ele tem 1%, ele vai... Desde que desculpa. Sim, não, é isso que eu entendi. Não, eu entendi. É o limite de 10%. Né? E o faturamento global limitado a 2 milhões e 400. Porque é uma das grandes dúvidas. Eu tenho uma empresa no Simples, eu não posso participar de mais nenhuma outra. Não é. Na realidade, essa é uma das confusões que se faz. Né? Uma das grandes confusões, isso. Né? Então, eu acho que isso é também esclarecedor da gente dizer que é possível. É possível, sim. Né? Eu acho que essa aula é difícil no início, né? Depois que a gente aprende determinadas regrinhas, a coisa vai. É o que nós estamos falando, quer dizer, normalmente as empresas ela mantêm um perfil de fornecedor, de quantidade de mercadorias, salvo exceção aí de final de ano em que essas coisas aumentam, mas que também mantém um padrão. Ou seja, depois que fez um exercício e chegou a uma determinada conclusão, a coisa flui tranquila, né? É uma matéria extensa e complexa, né? Obviamente nós não podemos ter a pretensão de exaurir aqui nesse tempo, mas de qualquer sorte, exato. Mas ficamos aí, né? O ideal aqui, eu acho que o grande ponto é motivar essas pessoas a fazer esse exercício, né? Obrigada, doutor. Muito obrigada, doutor Geiger, pela sua participação. Foi muito útil, acho que muito útil para todas as pessoas. E vai estar no ar o site e o e-mail do Dr. Geiger, que ele dará essas informações que as pessoas que estão nos assistindo quiserem saber um pouquinho mais.